anos da tua vida. E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da minha vida, da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Jacó abençoou Faraó e saiu diante da face de Faraó. E José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Deus querido, a tua palavra foi linda, aplique em nossas vidas, nossos corações. É o que eu te peço, ensinamento do teu Espírito, iluminação do teu Espírito, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a vida cristã, ela tem que ser vivida racionalmente. Quando Paulo fala aqui em Romanos 12, para apresentar nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é um culto racional, vida cristã sem racionalidade, sem entendimento, traz transtorno no futuro. Pega esse texto aqui de Gênesis 47 e você vai encontrar aqui o José leva o seu pai para o Egito e vai apresentar a Faraó agora, e a Bíblia diz que Jacó abençoa Faraó. Só que o Faraó faz uma pergunta para o Jacó, está aqui no versículo 9. E Jacó disse a Faraó, porque o Faraó perguntou no verso 8: quais são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Quantos cristãos vivem da mesma maneira? Quantos obreiros, irmãos, começam o ministério, lideranças começam lideranças, varões, senhoras da cidade, escola bíblica, e joga tudo pro ar e abandona tudo, ou faz tudo de qualquer maneira. E chega lá na frente, se alguém perguntar, eu simplesmente abandonei. O que já está fazendo aqui é exatamente isso. Olha, eu vivi uma vida que não deveria ter vivido. Agora, no fim da vida, irmãos, quando tinha oportunidade de fazer a coisa certa, não fez. Porque nós vamos ver aqui agora a história de Jacó. Lá no capítulo 25 da Gênesis, do verso 21 ao 23, você vai ver que quando Isaac ora, porque Rebeca era estéril, e Deus dá a gravidez a Rebeca, a Bíblia fala que Jacó e Esaú brigavam no ventre da mãe. E quando Isaac perguntou para Deus, Deus falou assim: tem duas nações. Então você vai ver que já dentro do ventre da mãe, Jacó e Esaú não se compactuavam com a mesma intenção. E nós vamos caminhando, vamos ver no capítulo 27 da Gênesis, que Jacó cresceu no lar, chegadinho da mamãe, o Esaú era chegado no pai gosta do filho, a mãe gosta de outro, que não pode ser assim, você vai contar a história. E o Jacó, até chegado da mãe, a mãe ouviu o pai falando com Esaú: olha, eu vou te abençoar, você vai no campo, você vai caçar, caçador, você faz uma caça e prepara para pegar a comida que eu gosto, para mim te abençoar. A mãe ouviu, passou o recado para o Jacó. O Jacó pegou, mas eu vou, deixa comigo, eu vou dar um jeito. E mulher, quando quer, dá um jeito mesmo, hein? Dá um jeito mesmo. É complicado. E ela deu um jeitinho mesmo, e fez a comida, e o Jacó chegou lá, ainda colocou a roupa do Esaú, colocou o pé de cabrito nos braços, para dizer que era peludo, porque o Esaú era peludo, conseguiu enganar o pai. A voz é do Esaú, né? A voz é do Jacó, mas as vestimentas e o cheiro de Esaú, enganou até o pai. Irmãos, presta atenção na didática dessa mensagem. Então ele conquista apenas
usurpando o seu irmão. O irmão chega no campo, cansado, né? Chega cansado, vai lá preparar para o pai, o pai chega lá, né? Chega lá, não, eu já abençoei, que sou Esaú teu filho. Aí o Esaú chora e reclama, não tem nenhuma bênção, meu pai. Eu vou lá, sobrou as bênçãos dos altos céus, aquela coisa toda, e do deserto, que é estéril, mas Deus abençoou a Esaú. Então, veja bem, quando você vê isso aqui agora, Jacó fazia comida, aquela coisa toda, Esaú chega no campo cansado, fala assim, dá um pouco dessa comida para mim, eu só dou para você, se você me der a sua primogenitura. Olha só a astúcia do usurpador. O diabo só toca aonde não estamos necessitando. O Esaú estava precisando comer, o Jacó está com a comida feita bonita lá, aquela coisa gostosa. Se você quer, pois é, o que me interessa? Que adianta essa primogenitura se eu vou morrer de fome? Está comendo, deu para ele. Pegou, tomou a primogenitura do irmão, que o mais velho tinha direito a uma parte da herança e outras coisas mais lá no povo hebreu. Então, quando você vê aqui Jacó dentro do seu lar, ele trouxe vários problemas para o seu pai e para a sua mãe. Porque depois ele foi obrigado a sair de casa, porque Esaú queria pegar ele, e a mãe preparou a viagem para ir para Arã, para a terra dos parentes dela, e o Jacó teve que fugir de casa. Só que quando você vê o caminhado dele, quando ele vai para Arã, ele chega no deserto, ele faz um travesseiro de pedra e começa a dormir, tem um sonho e vê uma escada e os anjos descendo e subindo. Aí ele acorda assim, aqui é o lugar de Deus. Deus está sem lugar. E chamou aquele lugar lá, Manaim, e como os irmãos conhecem a história. Só que tem uma coisa, irmãos. Quem engana sempre vai encontrar um mais ligeiro que ele. Presta atenção nisso. Vantagem, você pode levar vantagem hoje, mas amanhã você vai encontrar um mais esperto que você. O Jacó vai para casa, né? Para casa dos parentes da mãe. Olha só qual negócio. Chega lá, vai lá, é bem recebido e vai trabalhar para o sogro. Você vai encontrar, irmãos, aqui Jacó, no capítulo 29, verso 15 ao 30, Jacó sendo enganado pelo sogro, trabalhou 7 anos por uma mulher. E quando chegou na hora de casar, o sogro deu uma outra filha, não deu uma mulher que ele amava. Teve que trabalhar mais 7 anos, 14 anos por causa de uma mulher. E a Bíblia fala que para Jacó foram poucos os dias de tanto que ele amava Raquel. De tanto que ele amava. 14 anos de trabalho forçado, mas para ele foi leve porque ele amava a Raquel. Bom, tudo bem. Aí você chega novamente no capítulo 30, do verso 34 e 36, novamente Jacó é enganado pelo sogro. Novamente. O sogro engana Jacó. E agora você vai ver agora o astúcia de Jacó para enganar o sogro dele no capítulo 30, do verso 37 a 42. Dividiu lá os rebanhos e já houve lá a trama lá. E o Jacó agora faz a astúcia lá. Coloca diante dos bebedouros das cabras, né? Varas sem casca, listada para nascer os carneiros, cabritos, tudo listado. Porque o que era listado era dele, o que não era exatamente do sogro. Então Jacó engana o sogro. Só que Jacó, veja bem, quando chega no capítulo 31, versículo 7, e eu quero que você abra aí, Gênesis 31, 7, para você ver o que acontece com quem é esperto. Eu sou esperto. Gênesis 31, 7. Olha o que diz aí. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus lhe permitiu que não fizesse mal. 10 vezes ele levou o chapéu do sogro. 10 vezes. Tão esperto, fez tanta coisa quanto seu pai e seu irmão, dentro do seu lar, e agora leva o chapéu do sogro 10 vezes. E o Jacó, no capítulo 31, verso 34, você vai encontrar que Jacó amava uma mulher que era idólatra. Que quando Jacó saiu da casa do seu sogro,
levando tudo que ele tinha, a Raquel roubou os ídolos, as imagens do seu pai, e levou. E ela também não era flor que se cheirava, não. Presta atenção nisso. Que quando o pai foi atrás e encontrou eles, ela pegou as imagens, escondeu embaixo de uma cela de camelo, sentou em cima e quando o pai estava revisando, falou: pai, não chega aqui não, porque eu estou menstruada. E não podia chegar perto da mulher, o pai pegou, se virou e foi embora. Só que os ídolos estavam lá embaixo do assento onde ela estava sentada. Olha só. O Jacó, enganador, casado com uma mulher enganadora, tentando enganar todo mundo. Vamos caminhando aqui. Gênesis 32, 24 ao 30, Jacó teve que lutar com Deus para ser abençoado por Deus. A Bíblia fala que no retorno de Jacó agora, Jacó vai encontrar lá o anjo e ele vai lutar com o anjo. E quando o sol amanheceu, o anjo queria ir embora, Jacó pegou o anjo, não deixou ir embora, e o anjo tocou na coxa dele, quebrou o nervo dele, e Jacó ficou mancando, e o anjo foi embora e abençoou a Jacó. Teve que ser abençoado através de uma luta. Irmãos, a vida sem a orientação de Deus, e querendo levar vantagem em tudo, só traz atraso espiritual para nós. Jacó teve que lutar muito para ser abençoado. E tem uma coisa, irmãos. Era o patriarca, ele tinha promessa de ser o patriarca, dele nasceu a nação de Israel. Olha só a situação. E ele vivia dessa maneira: poucos e maus foram os dias dos anos das minhas peregrinações. Viveu menos que o avô, menos que o pai, e até menos que muita gente da família dele. Por que isso, irmãos? Porque Jacó não viveu dignamente conforme o chamado de Deus para ele. A mesma coisa acontece conosco, irmãos. Deus nos salva pela sua infinita graça, Deus nos dá batismo com o Espírito Santo, mas Deus quer que nós tenhamos uma vida de compromisso, para quando chegarmos lá na frente, não dizermos como Jacó: poucos e maus foram os dias da minha vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Qual é a prática de vida cristã que estamos vivendo? É aquela que nos agrada ou aquela que agrada a Deus? Qual é a nossa prática de vida? É aquilo que agrada a eu, massageia o meu ego, me satisfaz, ou é aquilo que agrada a Deus? Jacó, irmãos, Jacó queria viver conforme aquilo que agradava a ele. Era ele. Tomou a primogenitura do irmão, ele negociou 14 anos trabalhando por causa de uma mulher e tantas coisas mais. Por que Jacó? Jacó queria viver com aquilo que agradava a ele. Hoje vivemos uma época, o cristianismo é o cristianismo também do agrado pessoal. Se não me atrai, se não me agrada, se não me satisfaz, não é cristianismo. Cristianismo não é esse cristianismo, ele prega a salvação em Cristo, a vida com Cristo, a nossa dependência de Cristo e a nossa fidelidade a Cristo, porque Ele é fiel conosco. Ele é fiel, permanece fiel. Agora nós podemos ser infiéis, mas Ele permanece fiel e quer que nós sejamos, irmãos, um pouco grato devido à sua fidelidade para conosco, porque Ele nunca nos abandona em momento nenhum da nossa vida. Momento nenhum. Então você vai conseguir na vida de Jacó. Veja bem, Jacó teve graves problemas com seus filhos. No livro da Gênesis, capítulo 34, verso 5 ao 25, 30, você vai ver o Jacó, quando ele faz aliança com o povo da terra lá, os filhos, mata todo mundo, faz um trato com aquele povo lá, e o povo circuncida. Quando o povo está circuncidado, os filhos vão lá, matam todo mundo. Irmãos, só arrumou confusão para a vida dele. Os próprios filhos dele, como ele arrumou para o pai, os filhos agora arrumam para ele. Quando você chega no capítulo 35, 22, você vai ver que o próprio filho de Jacó, Rúben, o mais velho, traiu o próprio pai. O próprio pai. Assim como ele fez, ele recebeu a recompensa. Jacó recebeu a recompensa segundo o que ele havia feito, aquilo que ele tinha tentado ser melhor que os outros, mas pelos olhares de Deus, irmãos.
Ninguém é superior a ninguém neste mundo, somos todos carentes da glória de Deus. Então desceu para o Egito, né, no fim da vida. Os irmãos sabem a história, Deus mandou uma seca, aquela coisa toda, e agora tem fome, manda os filhos lá para o Egito. Chega lá, o José reconhece os irmãos, e José trama também um esquema para os seus irmãos reconhecer, porque lá no passado os irmãos tinham tentaram matar José, colocaram ele no poço lá, enganaram o próprio pai, que o filho tinha morrido. Tudo coisa que Jacó viveu devido à sua vida desregrada da obediência ao Senhor Deus, conforme o chamado dele como patriarca. É por isso que ele fala: poucos dias foram os maus dos dias das minhas peregrinações. Está aqui, versículo 9. E então você, no fim da vida, desce para o Egito, chega lá, vai dentro do faraó, e ele vai dizer essa frase aqui. O que eu aprendo com isso, irmãos? Veja bem, eu aprendi o seguinte, irmãos, que quando nós somos chamados por Cristo, pelo Evangelho, que somos salvos, nós temos um compromisso com a nossa vida. Irmãos, não é ser santarrão, não é querer ser o melhor, não é, mas é procurar ter uma vida digna de salvo, procurar ter uma vida digna de filhos de Deus. Jacó não deu esse testemunho. Jacó, não estou dizendo que ele foi para o inferno, nada disso, estou dizendo que ele simplesmente não deu o testemunho que deveria dar diante da sociedade que ele viveu. Já pensou diante do rei do Egito, Faraó, ele diz essa frase aqui, verso 9, e Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E a Bíblia fala, verso 10, que ele abençoou a Faraó, e saiu diante da face de Faraó. Irmãos, quando a gente olha para esse texto, nós aprendemos mais uma coisa também, que Jacó foi levado para o Egito, saiu da sua terra, devido a tudo que aquilo aconteceu. O pecado do povo fez com que Deus mandasse uma fome, e no Egito, por causa de José, lá aconteceu aos 7 anos das vacas gordas, que José conseguiu armazenar toda a alimentação para sustentar o mundo daquela época. E você vai encontrar agora o Jacó morrendo no Egito, e você vai encontrar agora José levando seu pai para Canaã, fazendo um enterro fúnebre que impactou aquela época, todo aquele povo lá. Bom, qual é a prática de vida pura então, pastor? Salmo 119, versículo 9, só diz assim: como o mancebo purificará o seu caminho? Observando conforme a palavra do Senhor. Então o ideal de vida pura começa a observar a palavra de Deus. Jacó, irmãos, Jacó não observava as ordens de Deus. Abraão já tinha passado vários ensinamentos para os seus filhos, que a Bíblia fala, Paulo fala lá em Gálatas, que o Evangelho foi pregado a Abraão, e Abraão transmitiu para Isaac, Isaac transmitiu para Jacó, Jacó transmitiu para os seus filhos, e os seus filhos, depois chegou até Moisés, e Moisés recebe as tábuas da lei, lá no Egito, lá no monte. Quando a gente fala essa questão aqui, irmãos, o ideal de uma vida pura, vivemos segundo a palavra do Senhor. O que nós estamos vendo nesse século 21, irmãos, é que o Evangelho, a palavra de Deus, a pregação da palavra, não tem tanto valor para as pessoas hoje. Para as pessoas hoje, para muita gente, existe exceção? Existe. Existem pessoas que gostam de palavra, gostam de ouvir, gostam de louvar, de adorar, mas a maioria gosta de muvuca, gosta de fumaça, gosta de show, gosta de luz, gosta de eventos. Porque me arrepiei, me entusiasmei. Irmãos, se você vê uma assombração, você se arrepia também. Você se arrepia também. Cuidado com isso. Nós, seres humanos, irmãos, Hebreus 8:10 deixa bem claro isso. Estudamos aqui ontem, irmãos. Tem que estar gravado na nossa mente, no nosso coração. Jacó não tinha nada gravado na mente do coração dele, não. Ele queria viver de acordo com a vida dele.
Mas pastor, Santa Ceia, Santa Ceia é para nós fazermos uma introspecção daquilo que está lá dentro de nós, irmãos, porque Jesus falou bem claro sobre isso, do interior do homem que procede maus pensamentos, prostituição e todas as demais coisas. É lá de dentro, é lá do coração, é lá da alma. Se a tua alma estiver cheia de Jesus, a tua boca vai estar cheia de Jesus. Mas se a tua alma estiver cheia dos sabores do mundo, você vai estar deliciando as coisas do mundo e não vai deliciar a palavra de Deus. Então temos a certeza de prestarmos contas a Deus. Eclesiastes capítulo 11, verso 9, Salomão deixa bem claro isso. De tudo que se tem feito, a redundância é. Louva a Deus, porque tem que dar conta de tudo que fizermos diante de Deus. Jacó teve que dar conta da sua vida diante de Faraó. Poucos e maus foram os dias da minha vida. Pastor, como foi seu ministério? Um fracasso. Pastor, líder, como é que foi seu ministério? Um fracasso. É Deus que fracassou? Não, irmãos. Deus não fracassa. O que fracassa somos nós. Por um monte de atitudes e de erros que não deveríamos cometer, mas cometemos. Sem pensar nas condições futuras, nas adversidades que virão devido às consequências das nossas atitudes. O que mais eu aprendo? Tito capítulo 2, versículos 6 e 7, Paulo diz que nós temos que ser sóbrios, inteligentes. Sermos sóbrios, inteligentes. O que é a pessoa sóbria? Lucidez. O que é isso, irmãos? É consciência do que é certo, do que é errado. Eu não posso ir pela cabeça dos outros. Você não pode ir pela cabeça dos outros. Não é porque alguém falou, lembra lá na Bíblia Sagrada, lá no livro de Atos, está escrito lá, que Paulo e Silas falavam para os crentes de Bereia, eles iam para casa examinar se era daquele jeito mesmo, se era daquele jeito, que Paulo e Silas tinham falado. Hoje, as pessoas ouvem, e se gostar, aquilo vai ser norma. Não vai examinar para ver se é como Deus disse, conforme a palavra diz. Está errado, irmãos. Nós temos que ouvir, temos que guardar, mas temos que analisar se é certo ou se é errado. Não podemos engolindo tudo, não, irmãos. O mercado gospel, como é chamado, está cheio de enganação, cheio de artimanhas. E eu sempre falo, a heresia não vai vir para você como heresia, ela vai vir para você como coisa boa. Porque se Satanás se apresenta para você com tridente, com chifre e cuspindo fogo, você corre. Ou expulsa em nome de Jesus, depende da sua coragem. Mas se ele aparecer com você, para a mulher, né? Vamos usar aqui um Tom Cruise, né? Quando era jovem, né? Para o homem, né? Com uma artista famosa, bonita. Os olhos vai ver e vai querer cobiçar. Se aparecer com Satanás, você vai correr ou vai expulsar. Mas o prato que ele promete, que ele oferece, é para chamar atenção, é para conquistar. A heresia faz isso, irmãos. Oferece pratos bonitos, coisas bonitas. Sabe que isso é de Deus? Rapaz, esse negócio é de Deus. Não é não, irmãos. Isso não. Jacó é um exemplo disso. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Não viveu segundo o padrão de Deus estabelecido para ele como patriarca. E agora, nós vemos Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículos 6 e 7, temos que ser sóbrios e vigilantes,
guardar a palavra de Deus. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 17, Lamentações, veja bem, que temos controle próprio em nossas vidas, controle próprio, que é fruto do Espírito Santo lá em Gálatas capítulo 5, veja bem, temperança, controle próprio. Não é ser controlado pelos outros, controlado por você mesmo. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, em Provérbios 20, 29, nossa força moral é melhor que nossa força física. A nossa força moral, a nossa vida moral, a nossa vida de fé, de íntegra diante de Deus, é melhor do que a força física. Porque hoje se prioriza um monte de coisa, menos a vida espiritual. Cuidado com a tua vida espiritual. Não deixa a tua vida espiritual rolar de qualquer jeito, não, irmãos. Se chegue aos pés do Senhor, busque ao Senhor, do nosso Deus, que você vai receber de Deus a bênção e a vitória. Outra coisa que eu aprendo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, Paulo nos ensina que nossa influência pessoal deve ser exemplar. Paulo fala para Timóteo, ser exemplo dos fiéis. Que exemplo Jacó foi para Faraó, irmãos? A Bíblia fala aqui que ele abençoou e saiu fora. Não era exemplo para Faraó. Está aqui o versículo 10 que e Jacó abençoou Faraó e saiu diante da face de Faraó, caiu fora. Quantos cristãos hoje estão correndo, irmãos? Quando vê pastor, quando vê um irmão da igreja, que ele sabe que é mais ou menos, a pessoa vê já, ó. Por quê? A vida completamente dissoluta, vive da maneira que quer. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração para advertir a igreja. Eu tenho lutado com Deus nas madrugadas, irmãos, porque Deus tem falado profundamente no meu coração. Prega a minha palavra, ensina a minha palavra, que eu quero um povo que vai morar no céu. Deus não quer uma igreja cheia de pessoas, irmãos, enganando a si próprio, irmãos. Você conversa com as pessoas, dá até dor das pessoas. Não, mas lá é liberado, lá está tudo liberado. Não, irmãos, liberado não, irmãos. Jesus não liberou nada não, a Bíblia não liberou nada não está nada liberado não. Pelo contrário, Deus quer de nós, que cada um de nós sejamos fiéis a Ele mais e mais a cada dia. Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas prossigo. Exemplos de jovens piedosos. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor é velho. Vamos pegar um exemplo de jovem piedoso. José, por exemplo, diante de seus irmãos, diante da casa de Faraó, foi preso por causa que recusou pecar. Você pega o caso de José, o jovem Samuel, piedoso, um homem de Deus, um rapaz de Deus. Davi, você vai encontrar Davi também sobre isso. Joás, 2 Crônicas. Josias, em 2 Crônicas também. Timóteo, 2 Timóteo capítulo verso 5, Paulo fala sobre Timóteo que ele era um exemplo dos fiéis, porque devia sua mãe Lóide, sua avó Lóide, sua mãe Eunice, ele tinha aprendido a palavra de Deus. Por que esses homens viveram uma vida de fidelidade? Porque aprenderam a palavra de Deus e seguiam segundo a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é bússola para nós seguirmos, ela é que nos dá a direção, é ela que nos ensina o caminho é Cristo, mas Ele deixou a palavra para nós vivermos segundo a palavra e andarmos por esse caminho. Irmãos, se nós não observarmos a palavra de Deus, nós vamos ser simplesmente, irmãos, mais um Jacó. Vamos ter a salvação, porque vai ser não por méritos, mas pelo sacrifício de Cristo. E aí vai entrar lá em Coríntios capítulo 3, que eu quero que você abra a sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, esse texto que é tão mal interpretado. 1 Coríntios capítulo 3, aleluia.
Versículo 10 a seguir. Segundo a graça de Deus que nos foi dada, pus eu como sábio arquiteto fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Cada pregador, cada pastor, cada igreja, como edifica. O que Paulo colocou, Efésios 2:20, estamos alicerçados sobre o fundamento dos apóstolos profetas. Versículo 11 aí do capítulo 3 de 1 Coríntios. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia pelo fogo. Escapou por um triz, escapou pela graça de Deus, mas não tem galardão nenhum. Como Jacó, patriarca, tem Israel, Deus até mudou o nome dele, você não vai ser mais Jacó não, vai ser Israel. Tem até uma nação com o nome dele. Mas o fim da vida dele foi uma vida de tristeza e angústia interior. A coisa mais triste que você vê, irmãos, é pessoas partindo deste mundo com o sentimento de tristeza de não ter feito o que deveria fazer. E, infelizmente, esses dias eu tenho visto isso. Pessoas partem deste mundo com o sentimento de tristeza de não ter feito o que poderia ter feito. Arrumamos desculpa para tudo nesse mundo. Para tudo tem desculpa. É como aquele empregado de multinacional. Conheci um camarada que matou a mãe 2 vezes. Aí na primeira vez trouxe um atestado, na segunda vez, porque você faltou 2 dias, que minha mãe morreu, cadê o atestado? Eu vou trazer depois. Aí o chefe falou, mas escuta, sua mãe já não morreu? Já, uns 3 anos atrás, já não? Ah, mas morreu. Irmãos, existe desculpa para tudo, mas não existe desculpa para Deus, irmãos. Não existe desculpa para Deus. Nós temos que fazer aquilo que veio em nossa mão para fazer, vamos fazer e fazer bem feito, porque Deus vai cobrar de cada um de nós. Jacó, irmãos, no fim da sua vida, tem que expressar diante de um rei soberano naquela época, a situação que ele viveu e dizer assim, olha, deixa eu te abençoar e cair fora, porque eu não quero mais conversa não. Muitos cristãos hoje em dia, irmãos, estão partindo também com a infelicidade de dizer assim, ó, quantas coisas poderia ter feito e não fiz. Tem até um hino no nosso cenário que diz assim, posso tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quantas almas poderia? Quantas vidas? Quanto podemos fazer para Deus? Mas temos desculpa, irmãos. Hoje é porque é cansado, amanhã é porque tem compromisso, depois tem festa, depois tem isso, depois tem aquilo. Irmãos, quem vai dar conta da sua vida para Deus é você. Isso aqui é apenas um alerta para nós. Vamos aprender com o erro dos outros, não vamos pagar com nossos erros não. Eu sempre falo, quem aprende com os erros dos outros é feliz. Quem aprende com o erro dos outros é feliz, porque você não paga o preço que o outro pagou. Agora, quando você aprende com os seus próprios erros, é dolorido, irmãos. A coisa dói. Vamos aprender com Jacó. Então, qual é o nosso estilo de vida nesse mundo, irmãos? Estamos vivendo para Deus ou vivendo para nós mesmos? Ou para os prazeres que nos atraem? Que, irmãos, prazer atrai todo mundo. É jovem, é velho, é moça, é mulher, é homem, é todo mundo. Mas qual é o estilo de vida que nós temos em compromisso com Deus?
Pastor, você está pegando pesado? Não estou pegando pesado, não, irmãos. É um alerta para nós. Eu sou simplesmente o atalaia, eu tenho que tocar a trombeta. Eu tenho que tocar a trombeta. Se eu não avisar, Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim. Então, qual é o estilo de vida que estamos vivendo? É o meu prazer, é o meu desejo, é o que eu quero. Tá bom, irmão, tá bom. Só que você nunca se esqueça, chega lá na frente, você vai dar conta, está lá, em Eclesiastes 11:9. O resumo de tudo que se tem feito, se dito é o seguinte: vamos prestar conta a Deus. Prestar conta a Deus. Qual é o nosso modelo de vida para influenciarmos o mundo? Jacó, poucos e maus os dias das minhas peregrinações, não chegou, acabou. O que Jacó tinha para influenciar Faraó? Nada, caiu fora. Caiu fora, irmãos. Será que nós estamos influenciando as pessoas que estão ao nosso derredor? Ou simplesmente nós estamos saindo fora de ladinho, como Faraó também, como Jacó também? Irmãos, que nós venhamos, irmãos, a meditar nesse texto aqui. O galardão está preparado para mim e para você. A vida eterna está preparada para mim e para você. Mas Deus quer que nós colocamos o fundamento de acordo com a palavra. Porque se for, irmãos, olha, presta atenção aqui, olha. Veja bem. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, o ouro derrete do fogo, é purificado. Prata também é a mesma coisa, hoje é diferente. Pedras preciosas. Mas madeira, feno e palha queima e deixa resíduo. Deixa cinza. Não vai ter estrutura. Muitas vidas cristãs não têm estrutura, porque não existe fundamento. O ouro pode dar fundamento, porque é realeza, a prata a mesma coisa, a pedra preciosa a mesma coisa, mas madeira queima e só sobra cinza. Feno a mesma coisa e palha a mesma coisa. Qual é o fundamento da sua vida cristã, sua vida de regra, fé e prática? Você tem um alicerce seguro, que é Jesus Cristo. Só depende de você se achegar a Ele e se unir com Ele e lutar com todas as forças. Eu sei que é difícil, temos dificuldade, temos dor, temos angústia, mas de uma coisa eu faço: eu não vou abandonar a minha fé, não vou abandonar o meu Senhor, porque que se com Ele está difícil, sem Ele se torna impossível. Sem Ele se torna impossível. Quem estava aqui quinta-feira ouviu o testemunho do presidente César. Irmãos, que testemunho maravilhoso. Deus tem poder para fazer coisas tremendas em nossas vidas. Jacó viveu tudo da maneira que ele quis viver e pagou o preço. A própria família dele, irmãos, sofreu as consequências da atitude do patriarca. A própria família. Que nós venhamos, irmãos, a estarmos precavidos em nossa vida de regra, fé e prática, conforme a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos louvar o Senhor e no Senhor.